Fala pessoal, João Petri aqui. Hoje nós vamos fazer uma revisão a respeito de abdômen, tá? Ultrassom do abdômen. Então essa aqui vai ser a primeira parte, essa aula vai ser dividida em duas. Então para começar aqui, vamos ver um pouquinho de anatomia do fígado. A anatomia do fígado, ela pode ser dividida de duas maneiras, né? Ela pode ser dividida de uma maneira superficial ou de uma maneira mais funcional, na qual a gente vai ver os segmentos. Então essa primeira maneira aqui, a anatomia superficial do fígado, a gente vai dividir ele em 4 lobos, tá? Nós temos o lobo direito, que é essa parte maior aqui. Nós temos o lobo esquerdo, né, aqui, mostrado nessa parte aqui de baixo. E nós temos mais 2 lobos, que são o lobo quadrado, né, que tem esse formato mais quadrado aqui no aspecto inferior, e o lobo caudado, que é esse que fica bem junto aqui da veia cava inferior. Tem alguns ligamentos aqui que é importante conhecer, porque eles dividem essa anatomia aqui. Então, o ligamento falciforme, ele fica localizado aqui na parte da frente. No momento que ele bifurca em 2, né, a gente tem aquela parte de cima do fígado, o ligamento coronário. Coronário tem esse nome porque ele forma uma espécie de uma coroa, que dá para ver bem nessa parte mais inferior aqui, ó. Serve para fixar o fígado ao diafragma. Nas pontinhas aqui do ligamento coronário tem os ligamentos triangulares, que são ligamentos que não têm muita importância aqui na parte do ultrassom. O que tem bastante importância é esse aqui na frente, ó, o ligamento redondo, tá? O ligamento redondo ele serve então para diferenciar aqui, né, para separar o segmento, o lobo esquerdo do lobo quadrado, e nós temos também a fissura do ligamento venoso, né? Então aqui na frente é o ligamento redondo e aqui o ligamento venoso, né? Então o ligamento venoso serve para separar o lobo esquerdo do lobo caudado. Do ladinho dele aqui está a veia cava inferior. Nessa região mais central aqui, ó, nós temos o porta hepatis, né, que é uma espécie de hilo, né, se a gente está falando de outros órgãos, como o rim, baço, nós temos o hilo, aqui no fígado não, o nome disso é porta, né, a porta do fígado ou porta hepatis. Então essa é resumidamente aqui a anatomia superficial do fígado, e a gente entra então na parte de anatomia segmentar, né, que é o que é mais importante no ultrassom, que é o que a gente vai dizer aonde que uma determinada lesão está com base nesses segmentos aqui. Então, primeiro, para entender o que separa, né, esses segmentos, nós temos alguns segmentos que ficam na parte superior, na parte de cima do fígado, próximo ao diafragma, e alguns segmentos que ficam mais para baixo. Os segmentos que ficam mais para cima, eles são os segmentos posteriores, tá? Nós vamos chamar eles de posteriores, e os que ficam mais para baixo de anteriores. E o que separa esses dois grupos, né, de segmentos é o nível da veia porta. Então, a veia porta direita, que é a ramificação dela, vai separar os do lobo direito, e o ramo do portal esquerdo aqui, os do lado esquerdo. Então, acima, né, os segmentos posteriores, abaixo, os anteriores. E nós temos também segmentos mediais e segmentos laterais. Os segmentos mediais são os que estão próximos aqui da veia hepática média. Então, temos o medial esquerdo e o medial direito. E os laterais, os da ponta, então, né, os segmentos que ficam da lateral e o segmento que fica aqui no lobo direito, lateral também. Então, como é que vai funcionar essa classificação? O segmento 1 é aquele que corresponde ao lobo caudado, que fica lá na parte de trás, bem próximo da veia cava inferior. Aí, o segmento 2 é o segmento lá em cima, né, no lado esquerdo do fígado, e aí é só fazer o restante deles como se fosse um relógio no sentido horário, né? Então, nós temos o segmento 2, qual que seria o próximo se a gente fizesse um relógio no sentido horário aqui? Segmento 3, segmento 4. Os 4 ele pode ainda ser dividido em A e B. Então, como é que a gente vai dividir? A de alto e B de baixo, né? A parte mais cranial do segmento 4 é A, e a mais caudal é B. Seguindo o nosso relógio, então, temos o segmento 5, né? Que é aquele que fica próximo da vesícula biliar. Então, quando a gente tem uma lesão lá que fica bem próxima da vesícula biliar ou do leito da vesícula em um paciente que já tirou ela, a gente já sabe que aquela lesão está no segmento 5. O segmento 6 é o lateral ao 5. Então, a gente já vai saber que uma lesão está ali com um critério anatômico também. E ele fica próximo do rim. Então, um nódulo que esteja muito próximo do rim, mas dentro do parênquima hepático, provavelmente vai estar ali, então, no segmento 6. Subindo, né, agora, a gente vai ter o segmento 7 e o segmento 8 para fechar, então, o nosso reloginho aqui dos segmentos hepáticos, né. Tem um sinal que dá para fazer, que é o sinal da figa, né, a gente faz com a nossa mão esquerda, coloca ela como se fosse no fígado e dá para ir seguindo, então, segmentos 2, 3 embaixo, 4A e B, 5, 6, 7 e 8, né, então, formando o nosso reloginho com a nossa mão esquerda para gravar os segmentos, assim é bem fácil. Então, mostrando aqui no ultrassom, que a gente tem que lembrar que no ultrassom a gente não tem um corte perfeito, né? A gente tem axial perfeito, a gente vai ter cortes que pegam oblíquo, né? Então, esse caso aqui é um corte sagital do lobo esquerdo do fígado lá. Então, o que a gente tem, né? Ó, o segmento 1 lá embaixo, segmento 2 próximo lá do diafragma e o segmento 3 um pouquinho mais para baixo. Já esse aqui é um corte
axial, só que não é axial, ele é um axial oblíquo, ó, ele está pegando mais ou menos no sentido que está fazendo a minha flecha aqui, ó. Então, a gente tem mais próximos do transdutor os segmentos anteriores, que são aqueles que ficam embaixo do fígado. Então, 4B de baixo e 3. E mais distante do transdutor, aqueles que estão mais próximos lá, né, do diafragma, então que é o 4A e o 2. A mesma coisa vale para o lobo direito. Então, a gente vai ter essa diferenciação quando a gente faz aquela abordagem subcostal do fígado, tá? Como é que seria um aspecto hepático normal aqui no ultrassom? Bom, a gente tem a superfície do fígado, ela deve ser uma superfície lisa. Lembrando sempre que a gente tem a superfície diafragmática do fígado e a superfície visceral. A superfície diafragmática, ela é naturalmente lisa, né? A não ser que exista alguma patologia. Mas a diafragmática, mas a visceral, ela tem uma série de reentrância. Tem que cuidar para não confundir essas leves deformações da superfície visceral do fígado com lobulações patológicas de uma cirrose, por exemplo. As bordas hepáticas, né? A borda hepática, então, é a união aqui de duas faces. Então, essa parte inferior, ela deve ser angulada, né? Então, nós vamos classificar ela em angulada ou romba, num caso patológico. As dimensões do fígado, então, dá para medir, né? O fígado a gente mede principalmente aqui na parte do lobo esquerdo, ó, crânio caudal, né? Uma imagem assim bem reta, né? Então, lá do diafragma até a borda hepática, isso para medir o lobo esquerdo. E nós fazemos uma medida oblíqua, aí também do diafragma até a borda hepática, mas no lobo direito. Então, essa medida aqui, então, vai ser o longitudinal do lobo direito, na linha hemiclavicular, e a outra medida aqui do lobo esquerdo, então, na linha média, né? Nós vamos pegar isso aqui e vamos medir. Mas não é apenas as dimensões que importam, é também a proporção entre os lobos, né? Entre os segmentos. A gente tem essa medida aqui, que é para a gente ver se existe uma hipertrofia do lobo caudado. Para medir ela, nós vamos medir o lobo caudado, então da borda hepática até o ligamento venoso, e depois nós vamos medir o restante do fígado que está para cima ali até a cápsula. Então qual é que é a ideia aqui? Por exemplo, se o lobo caudado medir 2 centímetros, né? Então, eu sei que essa parte aqui de cima, ela tem que ser mais de 4. Porque caso o lobo caudado exceda a metade dessa medida aqui, né, da parte de cima, que inclui os segmentos 2 e 3, a gente tem uma hipertrofia dele. Então, são algumas proporções aí que a gente tem que avaliar. A mesma coisa vale para a proporção entre o lobo direito e o lobo esquerdo. A ecotextura, né? A ecotextura se refere a quão homogêneo ou heterogêneo é aquele fígado. O normal é esse padrão aqui, né? O fígado ser bem homogêneo, né? Ter pouca variação de ecos no parênquima dele. Vai ser anecoico no lugar onde tem veia, vai ser um pouquinho mais ecogênico na cápsula hepática ali e na parede dos vasos portais. Mas o restante é tudo um cinza mais ou menos da mesma cor. Caso ele seja todo granulado, todo com alguns nódulos, algumas áreas com ecogenicidade diferente, então nós vamos ter que chamar a atenção para isso, que pode ser patológico. Uma outra coisa que nós vamos avaliar é a atenuação. O que é a atenuação? É quanto que a intensidade sonora, aquela ecogenicidade diminui conforme as estruturas vão se tornando mais profundas, né? Existe um normal, uma atenuação fisiológica, né, digamos assim, que num fígado normal acontece. Quando isso se acentua e acaba determinando perda da definição de estruturas mais profundas, a gente tem, então, uma acentuação da atenuação acústica, que é uma das características da esteatose que a gente vai ver depois. Então vamos ver algumas doenças agora. A gente viu como é que é o fígado normal. Por exemplo, na hepatite, né? Como é que fica o fígado na hepatite? O ultrassom geralmente é normal. Em muitos casos aí de hepatite aguda, né? Um caso, o paciente está com aquele amarelão, surgiu a doença há pouco tempo, não tinha nada de hepático conhecido, aí foi feito o exame e a gente pode ver um fígado completamente normal, e é isso que acontece na maioria das vezes. E, eventualmente, a gente tem esse aspecto em céu estrelado, no qual o fígado fica um pouco mais hipoecogênico, o parênquima, e realça bastante aquela ecogenicidade periportal, então fica com esse aspecto em céu estrelado, que é um achado inespecífico, mas na literatura ele é descrito como um achado de hepatite aguda, apesar de não ser específico. Outras coisas podem dar isso aqui também. Outras coisas que podem aparecer, então, é um espessamento da parede da vesícula biliar, também não é um achado específico de hepatite, pode dar, por exemplo, em outras viroses, né, na dengue, né, é bem comum aqui no Brasil, então, casos de dengue dá espessamento da parede da vesícula biliar, e isso inclusive tem relação com a gravidade da doença, né. Outras coisas são linfonodopatias, linfonodomegalias ali na porta hepática, né, naquela adjacência ali, como se fosse próximos ao hilo do fígado. E vamos a uma das hepatopatias aqui mais comuns, né, agora, que é a esteatose, né. O que é a esteatose, né? É o acúmulo de triglicerídeos dentro do hepatócito. As principais causas dela vão ser
a obesidade, a diabetes, uma dieta inadequada, uso excessivo de álcool e, eventualmente, alguns medicamentos podem causar também. A gente tem que entender a esteatose não como uma coisa isolada, mas como uma parte de um contínuo patológico que começa com a esteatose propriamente dita, que passa por uma esteatohepatite, surge fibrose e, por fim, acaba até numa cirrose, podendo eventualmente chegar a um câncer hepático. Então, essa linha de doença, o que acontece é a progressão natural da esteatose, né? E a gente tem que tentar sempre identificar em que local da evolução da doença aquele paciente está. Claro que a grande maioria vai estar lá só na esteatose ainda, mas essa progressão existe e a gente tem que identificar quando ela já está mais grave, né? Principalmente os casos de cirrose. Então é isso, o ultrassom ele permite a gente avaliar a distribuição da esteatose, né? Então, quer dizer, é uma esteatose que está ocupando todo o fígado, ou ela é apenas em alguns segmentos, ou ela é em forma de nódulos, né? A gente vai ver isso um pouquinho melhor também. Então aqui, temos um caso aqui, tem uma esteatose leve, né? Uma esteatose grau 1, né? Que a gente nota apenas um aumento da ecogenicidade hepática. O aumento da ecogenicidade hepática ele não é o único achado que vai ser observado na esteatose. O segundo achado, e talvez o mais importante, é a perda de definição das estruturas que a gente tem lá dentro do fígado e em volta do fígado também. E essa perda de definição ela é causada pelo excesso de atenuação que aquele parênquima esteatótico determina ao feixe de ultrassom. Então, o que vai acontecer? A gente vai perder definição de parede de vasos, né? Então, parede dos vasos, a gente vai ter ela borrada. Com o progredir da doença, a gente vai ter perda de definição de todo o vaso, a gente não vai conseguir ver veias mais profundas. A parede da vesícula biliar, que fica bem próxima do fígado, que ela vai começar a perder definição, a gente não vai ver aquela linhazinha branca que forma a parede da vesícula. E também a parte da superfície diafragmática. Então é com esses critérios que a gente vai graduar a esteatose. Quanto mais deles estiver, mais avançado é o grau dessa esteatose, quanto menos mais leve é essa esteatose. Claro que hoje em dia existem, além desse método mais subjetivo de graduação, existem, né, aqueles sistemas mais automáticos, que é um ROIzinho, né, a gente marca lá o fígado, faz uma foto, marca o fígado com um quadradinho, uma área de interesse, e ele calcula, né, quanto de atenuação que está tendo naquele quadradinho que a gente marcou e dá lá um valor que corresponde a um certo grau de esteatose. Então hoje em dia já tem isso. Para quem não tem isso, o que se faz normalmente é uma avaliação subjetiva, né, então meio que botando na cabeça quanto mais desses fatores tem, mais grave é a esteatose, mas existe uma avaliação também semi-objetiva que é usando pontuações, né, então cada um desses critérios aí que eu falei, perda de definição de vasos, perda de definição da parede da vesícula, indefinição do diafragma, vai ter alguns pontos e somando esses pontos a gente chega em um determinado grau de esteatose também. Então essas são as opções que existem atualmente aí pelo ultrassom para classificar a esteatose. E existem algumas outras coisas relacionadas à esteatose. Às vezes a gente tem esteatose difusa, só que tem uma área do fígado que não tem, é uma área poupada, né? Essa área geralmente ela é uma área que não é redonda, e é isso que a gente vai usar para diferenciar de um nódulo hipoecogênico naquele fígado. A área que não é redonda, ela vai ser geográfica, ela vai ter áreas se estendendo, né, para periferia, e ela tem alguns lugares típicos, né? Os lugares mais típicos é ali na região pré-portal, junto à bifurcação da porta e próxima à vesícula biliar, ou em um paciente que já tirou a vesícula, próxima ao leito da vesícula biliar. Então esses são os lugares típicos de áreas poupadas da esteatose. Agora o contrário, às vezes a gente tem o fígado todo normal, mas algumas áreas hiperecogênicas. Essas áreas hiperecogênicas podem ser nódulos eventualmente, mas quando elas são em alguns lugares bem típicos, que são áreas de drenagem do sistema venoso parabiliar, nós podemos pensar em esteatose focal, que é mais ou menos o que a gente tem nessa foto aqui, uma área também não nodular, mas em lugares típicos, conforme está nesse esqueminha aqui, então próximo da vesícula, próximo à veia porta, nas margens ali próxima do ligamento falciforme, né? Então esses são alguns lugares aí típicos para esteatose focal. Existe também um caso de esteatose nodular multifocal. E nesse caso aqui, então o que vai ter? Vai ser múltiplos nódulos distribuídos por todo o fígado que são hiperecogênicos e eles têm a característica de não deformar, de não deslocar vasos. Os vasos seguem o seu trajeto normal, eles não tornam o fígado lobulado, né? E por que eu estou falando isso? Porque o principal diagnóstico diferencial nesse caso aqui são metástases hepáticas, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de dar esse diagnóstico aqui, porque talvez não seja, talvez a gente esteja vendo metástases. Mas o que as metástases costumam fazer? Elas costumam ter aquele sinal do halo em volta das regiões nodulares hiperecogênicas, elas costumam deslocar. Então, quando tem um vasinho indo numa direção e tem a metástase ali, o vaso desvia aquela metástase. E claro, com um paciente com câncer metastático, normalmente
ele vai ter uma clínica característica, né? Ele já vai estar mais pior clinicamente do que alguém que só tem uma esteatose que praticamente vai estar normal, né, sem sintomas. Então é mais ou menos assim que a gente diferencia. E aí a gente chega, né, na cirrose, né, que é aquela via comum onde muitas das doenças hepáticas acabam chegando. Pode ser dano por álcool, pode ser dano por uma hepatite viral, pode ser dano por algum medicamento autoimune, enfim, alguma agressão que o fígado sofreu repetidamente por muito tempo e essa agressão acaba causando regeneração, cicatriza, regenera, cicatriza, e tudo isso acaba formando necrose, fibrose, infiltrado inflamatório e formando um fígado que é todo heterogêneo, lobulado, né? E vai ser a nossa cirrose, então. Quais são os achados ultrassonográficos da cirrose, né? Bom, a superfície ela vai ser lobulada, né? Então ela vai ter ondinhas. Como é que a gente avalia a superfície hepática? Não é apenas olhando a parte superficial, nós podemos avaliar a superfície hepática olhando as veias. As veias, quando elas têm o contorno lobulado, também pode ser um sinal aí de que tem uma hepatopatia crônica. Nós podemos olhar o contorno da vesícula, nós podemos olhar então as margens, tudo isso em conjunto vai fazer a gente dizer, não, esse fígado ele tem as margens lisas, ele é um fígado saudável, ou não, ele tem ondulações, ele é lobulado. Dá até para usar o transdutor linear, né, para pegar bem aquela superfície próxima ali, uma resolução melhor. As bordas, né, é fácil, né, vamos olhar a parte de baixo, então se é uma borda angulada, né, então forma um ângulo agudo entre elas, vai ser uma angulada, e se for um negócio mais arredondado, obtuso assim, vai formar um ângulo grande aqui, nós temos então as bordas rombas. A ecogenicidade na cirrose, ela é bem variável, né, depende um pouco da causa, eventualmente uma cirrose causada por esteatose, né, por esteatohepatite, ela vai ter uma ecogenicidade maior, mas nada impede de que a causa seja outra e a ecogenicidade seja baixa ou até normal. Então isso não é característico, o que é característico é a heterogeneidade do parênquima, né, e a heterogeneidade ela vai ser bem característica, a gente está olhando aqui nesse videozinho isso, né, como o fígado parece ter um padrão rendilhado distribuído por todo ele, né, além da lobulação que fica óbvia, e também daquela desproporção entre lobo caudado e lobo esquerdo que eu estava falando antes. Uma outra característica é a atrofia do lobo direito, né, então o lobo direito fica menor, o lobo esquerdo grande e o lobo caudado grande também. E os achados relacionados à hipertensão portal, que eu não vou entrar muito aqui porque a gente já tem essa parte na parte do Doppler hepático, que é uma outra aula, eu falei bastante disso lá já. E vamos seguindo aqui. Então, uma coisa que é fundamental em pacientes que têm hepatopatia crônica é fazer o rastreamento de carcinoma hepatocelular. Como é que funciona, então? Qualquer paciente que tem alguma hepatopatia crônica, né? Ele pode ser por cirrose de qualquer etiologia, ele pode ter hepatite B ou C, mesmo que essa hepatite ainda não tenha determinado uma cirrose, ele deve ser rastreado. E como é que funciona esse rastreamento? A cada 6 meses, né? Ele vai fazer um ultrassom simples de abdômen, e esse ultrassom, o fígado ele tem que ser esquadrinhado, ele tem que ser olhado cada pedacinho daquele fígado em busca de nódulos. Caso algum nódulo seja detectado, e esse nódulo tenha mais do que 1 centímetro, esse paciente deve ser encaminhado para fazer uma tomografia, uma ressonância ou mesmo um ultrassom com contraste. A chave aqui é fazer exame contrastado em qualquer paciente hepatopata crônico que tenha sido detectado um nódulo com mais de 1 centímetro. Esse é o rastreamento positivo, é o LIRADS de ultrassom. O LIRADS de ultrassom, sem contraste, ele tem apenas 3 classificações. A 1, que é negativa, não tem nada, ou tem alguma coisa certamente benigna, tipo um cistinho, né? Então isso é LIRADS 1. O 2 é quando a gente tem um nódulo, mas esse nódulo ele tem menos do que 1 centímetro. Então um nódulo lá de 0,5, 0,3, alguma coisa muito pequenininha, o que tem que fazer? Ele cai na classificação LIRADS 2, que é sublimiar. Esse paciente tem que ser acompanhado em 3 meses para a gente ver se aquilo ali está crescendo ou não. Aí esse acompanhamento pode ser com ultrassom também. Caso no próximo esse nódulo tenha aumentado para mais de 1 centímetro, aí ele já cai lá no rastreamento positivo e vai para exame contrastado, de preferência, o que se faz mais é tomografia. Agora vamos ver algumas lesões hepáticas, né? Lesões hepáticas focais. Aqui o cisto simples, né? A lesão básica aqui, lá é uma bolinha preta. É a lesão hepática mais comum, né? Acomete 2,5% da população. Né? Geralmente é um achado incidental. Ela tem as características dela de qualquer cisto, né? De ser anecoica, ter limites bem definidos e ter aquele reforço acústico posterior. Então, cisto simples não tem segredo. É isso aqui que está na foto. Às vezes esse cisto ele não é simples, né? Ele tem algum processo acometendo ele. Pode ser, por exemplo, um cisto infectado, um cisto inflamado. E aí a gente vai ver uma coisa diferente. A gente vai ver uma massa anecoica com bordas bem definidas ou indistintas, reforço acústico posterior, e pode conter, dependendo de qual for o processo patológico ali, gás dentro, pode ter detritos, né, debris internos, e essa seria então característica do abscesso piogênico ou amebiano. Nós temos ainda as lesões fúngicas, que costumam ser aquelas lesões mais salpicadas, lesões muito pequenas, disseminadas por fígado, às vezes acometendo baço também,
que são mais, então, características de lesão fúngica. E tem o equinococo, né, que é um outro cisto que eventualmente aparece, né? Ele vai ter aquele padrão, assim, de cisto septado, né, com cistos filhos na periferia, né? A aparência, ela pode variar, depende da fase da doença que a gente pega, né? Pode até ter sombra acústica posterior, depois quando começa a calcificar. E aqui tem uma classificação, assim, né, de graus, né? Como é que a gente poderia classificar esses cistos do equinococo. Então, basicamente, quando é um cisto mais simples, né? Quando ele começa a ter aquele cisto lá, já vai para o grau 2, quando ele tem aqueles septos meio deslocado no meio, como que a gente viu na parte de antes, ou quando ele já começa a calcificar e ter toda aquela calcificação periférica, que é um estágio mais tardio da doença. Amartomas biliares, né, agora lesões múltiplas, assim, quando é mais de uma lesão no fígado. Então, a amartoma biliar é uma lesão rara, assintomática, que ela corresponde a uma malformação benigna das vias biliares, geralmente é encontrado acidentalmente. Nós vamos ver como múltiplos foquinhos ecogênicos com artefatinho de reverberação posterior. E isso é uma coisa bem tranquila também, a gente pode relatar isso, mas não requer nenhum segmento, é uma coisa benigna, né, os amartomas biliares. Existe também a doença hepática policística, que é uma doença rara causada pelo mau desenvolvimento da placa ductal, que afeta os pequenos ductos biliares intrahepáticos. Ela tem uma associação com a doença renal policística autossômica dominante e a maioria dos pacientes é assintomático, né? No ultrassom nós vamos ver múltiplos cistos intrahepáticos, periféricos e de tamanho variável. A imagem ali é bem ilustrativa, né? Uma porção de cistos dentro do fígado. E os cistos peribiliares, eles são tipicamente pequenos, né, com menos de 10 milímetros, tendo uma distribuição periportal. Um diagnóstico diferencial, então, vai ser a doença de Caroli, que é uma entidade rara, benigna, sintomática, e que vai se manifestar como uma dilatação sacular de grandes ductos biliares intrahepáticos, né, como múltiplos cistos hepáticos de tamanhos variados, que vão se comunicar com o sistema biliar, e eles geralmente estão localizados do lado esquerdo, e essa comunicação com a via biliar é a principal característica, é isso que a gente tem que lembrar, né? Eventualmente, quando cair isso numa prova, vai ser isso aí que vai ser cobrado, tá? Nós temos ainda as lesões hepáticas sólidas. Para falar aqui, então, das mais comuns, que a gente vê mais no dia a dia, tem as lesões que nós vamos meio que de cara dizer que é uma coisa benigna, que é quando a gente tem uma lesão nodular sólida hiperecogênica, bem delimitada, em um paciente sem qualquer histórico de câncer, de nada. Então, geralmente, quando a história é muito favorável, a gente pode dizer, sim, isso aí é um hemangioma hepático, não precisa fazer nada. Caso não feche alguma coisa, ou tenha mais do que um hemangioma, ou o paciente tenha alguma história meio desconhecida de neoplasia, ou já tenha tido algum câncer, alguma coisa, então aí já não dá para afirmar que é hemangioma. O ideal é que ele faça um exame contrastado para ver aquele padrão típico de realce, né, que é globular, periférico, com tendência à homogeneização na fase tardia. Quando a gente tem lesões hipoecogênicas no fígado, então elas são lesões indeterminadas. A gente só pelo ultrassom não consegue dizer isso aqui é benigno, isso aqui é maligno, isso aqui é um fibroadenoma, isso aqui é um adenoma. Não dá para fazer essa diferenciação por ultrassom. Ele tem que ir lá para a ressonância, geralmente com um contraste hepato específico, para somente lá conseguir a diferenciação. Tem aquelas lesões que de cara a gente já vê que é um negócio meio suspeito, né? Primeiro, quando essas lesões são múltiplas, depois quando aquelas lesões elas têm aquele halo hipoecogênico em volta, como é nesse caso aqui, ó. A gente tem uma lesão e tem um halo em volta dela. A gente tem outra lesão aqui, tem outra lesão aqui, tem outra lesão aqui. Então, várias lesões, elas com halo, um negócio meio feio, em paciente ou que tem histórico de alguma neoplasia, ou que está investigando, enfim, alguma alteração nesse sentido. Então, todos esses casos aqui, apesar de ser suspeita, acaba tendo que ir também, né, para um estadiamento com um exame contrastado. E aí vamos para o próximo órgão aqui que nós vamos avaliar, o pâncreas, né? Agora vamos ver um pouco da anatomia do pâncreas. Então, o pâncreas, ele é aquele órgãozinho em forma de dragão, né, que fica em cima aqui da veia, ele repousa em cima da veia esplênica, né? Então a gente vê a veia esplênica, a gente vê todo o pâncreas aqui, né? Então a cabeça dele, o corpo, e lá no finzinho a cauda não é sempre que a gente consegue ver por essa via aqui epigástrica ali, às vezes é necessário usar o baço como janela e fazer um corte coronal aqui do baço, né? Pegando, então o rim estaria aqui embaixo, a superfície diafragmática aqui em cima, o baço, e usando o baço como janela a gente consegue então enxergar o final lá da cauda pancreática, né? Então essas são algumas coisas, o que mais que tem de relação aqui com o fígado. O tronco celíaco, né? O tronco celíaco, ele fica logo acima do fígado. Então, quando a gente está com dificuldade de encontrar o pâncreas na ultrassom, uma dica é, encontra o tronco celíaco e dá uma anguladinha no transitor para baixo. O pâncreas vai aparecer. Estufar a barriga para fora também é uma dica boa que faz aparecer esse órgão na hora do exame. As dimensões normais aqui do fígado seria 3 centímetros na cabeça, 2,5 centímetros no corpo e 2 centímetros na cauda. O diâmetro do ducto pancreático principal é 3 milímetros, tá? Então, até 3 milímetros, mais que isso a gente vai chamar de dilatado. A ecogenicidade dele é um pouco maior do que a do fígado.
e ela é variável em relação ao baço, dependendo, né? O pâncreas, ele tem processos patológicos que alteram a sua ecogenicidade. Às vezes, em pacientes mais idosos, aquele pâncreas, ele é lipossubstituído e isso pode alterar a ecogenicidade dele. A ecotextura costuma ser homogênea e a superfície dele é levemente lobulada, né? Isso é o normal. Agora, algumas patologias da parte pancreática aqui. A pancreatite aguda, então, é o que mais chama atenção nesse sentido, né? Tem uma clínica bem típica, né, que vai ser dor abdominal, aquele aumento, né, da amilase, lipase, lá que vai aparecer no laboratório. E a imagem, ela é sugestiva, ela pode ajudar, mas não tanto do ultrassom, mais a imagem da tomografia computadorizada, né? As principais causas acabam sendo abuso de álcool e litíase biliar, e nós temos então as formas principais, edematosa e necrotizante. E como é que vai aparecer então, ou para que a gente vai usar o ultrassom num contexto de pancreatite aguda, né? A principal coisa é tentar identificar a causa, né? É tentar ver, aquele paciente tem cálculo na vesícula, então talvez tenha sido um desses cálculos que migrou e está causando essa pancreatite. Também pode ser usado para eventuais complicações, né? Então, complicações vasculares, uma trombose de veia esplênica, como é esse que a gente tem na foto aqui, áreas de necrose, que vai ser como uma área mais hipoecogênica ali do parênquima pancreático, ou a presença de coleções nas adjacências, né? Então, tudo isso pode ser avaliado com ultrassom, lembrando que em muitos casos o pâncreas ele vai ser normal no ultrassom, né? Quando não é normal, quando está alterado, a gente pode ter então uma redução na ecogenicidade, e a gente pode ter algumas alterações de proporção, ele pode aumentar de tamanho, ele pode ter aquele aspecto mais arredondado quando a gente faz o corte sagital, né? Então ele não tem mais aquele aspecto ovoide, ele fica mais redondão, né? Então isso é uma coisa que pode falar a favor, não diagnosticar de fato, mas falar a favor de uma pancreatite. Entrando agora então na patologia mais grave aqui do pâncreas, né, que é o adenocarcinoma, né, neoplasia pancreática mais comum, e ela é uma doença que tem uma evolução rápida, né, uma doença que afeta pacientes ali na faixa de 60 a 80 anos. Ela tem mais sintomas quando ela acontece na cabeça, esses sintomas são mais precoces, né, acaba sendo então uma icterícia indolor. Quando esse nódulo ele não está presente na cabeça, ele é corpo ou cauda, os sintomas acabam sendo um pouco mais tardios e vão se apresentar então perda de peso e dor já por invasão, né, do reto peritônio, de órgãos ali adjacentes, envolvimento vascular, dilatação ductal, então tudo isso pode estar presente, né, na neoplasia pancreática. Uma doença bem grave que a gente tem que fazer o diagnóstico quando cai na nossa frente. Diante de um diagnóstico, aí o paciente prossegue a investigação com tomografia. Outra doença agora, então, as doenças císticas do pâncreas, né? Tem várias doenças císticas pancreáticas, eu coloquei aqui as principais, né? Vamos começar então pelo cistoadenoma seroso. É uma lesão benigna, afeta mulheres de meia idade, geralmente dá lesões grandes, e essas lesões grandes, a aparência da lesão ela acaba um pouco dependendo do tamanho. Então, lesões muito pequenas, elas vão aparecer quase sólidas. Agora, lesões maiores, elas vão ter aquele aspecto espongiforme ou em favos de mel. Então, aquela mais macrocística, com cistos maiores do que 1 centímetro, elas acabam sendo um pouco mais raras. E nós temos o cistoadenoma mucinoso, que ela tem um potencial de se tornar maligna. Ela acaba afetando mulheres de meia idade, pega mais corpo e cauda. Então ela é uma massa predominantemente cística, bem definida, geralmente contém septos, pode ter irregularidades na parede interna, espessamento e nódulos murais, né? Então ela tem mais essa característica aqui dessas fotos que a gente está vendo. Nós temos ainda a neoplasia mucinosa papilar intraductal, que na maioria conhece como IPMN. Então ela pode ter variantes benignas como variantes malignas. Ela surge dos ductos, geralmente da cabeça do pâncreas, acomete uma população mais idosa, pode afetar igualmente homens e mulheres e geralmente se apresenta como pancreatite aguda. Nós temos ainda o tumor de Franz, que é um tumor geralmente benigno, que afeta mulheres mais jovens, a maioria é assintomática ao diagnóstico e contém quantidades variáveis de necrose, hemorragia, alterações císticas, né? São lesões grandes, então, né? Esse é uma lesão rara, mas, né, quando tem alguma coisa assim, a gente pode pensar, então, em tumor de Franz. Temos ainda os tumores neuroendócrinos, né? Que é um grupo heterogêneo de malignidade que são derivadas daquele tecido embrionário da crista neural. Só que tem vários tipos, né? Então, eles podem ser funcionantes ou não funcionantes. Dos funcionantes, os mais comuns são o insulinoma e o gastrinoma. Insulinoma vai ter aquela clínica, né, de excesso de insulina, baixa de glicemia, né? E o gastrinoma, então, vai ter outros sintomas, e os não funcionantes, então, eles não vão ter esses sintomas relacionados à produção hormonal, porque eles não produzem nada, vai aparecer apenas o nódulozinho lá no pâncreas,
e eles acabam, por esse motivo de não ter uma clínica sugestiva, sendo mais difíceis de diagnosticar. Então essa era a nossa revisãozinha aqui, incluindo então fígado e pâncreas.